Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que assistirão essa preleção doutrinária que foi feita a convite do Canteiro da Fraternidade a pedidos do nosso amigo Jailson, conhecido como Jal. Ele nos convidou a fazermos essa palestra com um tema retirado do livro Rumos Libertadores, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, do espírito Joana de Ângeles. E o capítulo é o 16, chamado Em Vigília Constante. Só que esse livro ele tem uma peculiaridade, uma particularidade. Todas as passagens que aqui foram desenvolvidas pela benfeitora Joana, elas têm como base o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo 16 foi justamente retirado das passagens do capítulo 6, que é o Cristo Consolador. E no capítulo 6 vocês terão lá, depois vocês podem dar uma lida, o jugo leve, o Consolador prometido, e aí vem as instruções dos Espíritos com o advento do Espírito de verdade, no item 7, que eu, em algum momento, devo ler para vocês durante a nossa exposição. Então as referências foram ditas, é interessante que vocês possam ler Rumos Libertadores, o capítulo 16, e vão compreender a partir do nível de entendimento que vocês tenham. Para iniciar o trabalho e criar ambiência psíquica favorável dentro desse momento que estamos atravessando, onde os flagelos destruidores, as calamidades públicas e todos esses movimentos que estamos enfrentando como nunca antes vivenciamos a nossa geração, é importante que nós entremos no contato com essa tão esperada paz que todos almejamos e que está sendo tão difícil com as notícias que estão chegando a todo momento, nos bombardeando e que muitos estão se contaminando, estão alinhando e concordando com esse tipo de vibração, ou às vezes resistindo e reagindo, criando espaços de vulnerabilidade muito grande no sentido de serem suscetíveis, ao invés de ficarmos em interessante ponto de vista, ficarmos em permissão, que não iríamos nos contaminar com o que está aí fora. Eu vou tocar uma canção que é do nosso querido compositor baiano, Gilberto Gil, que é a paz. Com toda a dificuldade, da minha condição de tocador sofrível, nós vamos aqui trazer esse contexto para que vocês entrem nesse espírito de paz que é tão desejado e almejado. Vamos lá. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução, invadiu meu destino a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sob o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição só a guerra faz, nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim os lamentos de tantos a paz. Uou!
Então, feita esta canção, iremos agora ler um poema para rechearmos a nossa exposição com todo esse momento, né, em que a arte, que é um grande campo que o Espiritismo também preconiza, tendo em vista que ele é uma filosofia, ele é uma ciência experiencial, experimental, e também é uma religião, no que diz respeito a essa conexão com o divino, com as bem-aventuranças, o Evangelho redivivo, que o Cristo, que foi o nosso grande guia modelo e é o nosso guia modelo, nos deixou, e que dizia que deixaria o Consolador prometido, enviaria o Consolador prometido em teu nome, e aqui estamos com ele, o Consolador prometido, que será o capítulo da exposição de hoje. Então nós hoje trouxemos aqui uma poesia para que possamos também contemplar a quarta força, ou melhor, a quarta sustentação que o Espiritismo tem, que é a arte, e que aqui com esse livro, que é de poesias, o Parnaso do Além Túmulo, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, e que foi um primeiro livro psicografado por ele. Parnaso do Além Túmulo traz vários poetas, dentre outros, como Castro Alves. Hoje eu reservei Antero de Quental. Quem foi Antero de Quental? Ele foi nascido na ilha de São Miguel, nos Açores, em 1842 e desencarnado por suicídio em 1891. É vulto eminente e destacado nas letras portuguesas, caracterizando-se pelo seu espírito filosófico. Então, um espírito que resolveu abreviar sua existência pela via que é a que nós nunca recomendaríamos, do suicídio, que é o atentado contra a própria vida. Ele traz várias poesias belíssimas, entre elas Depois da Morte, Rainha do Céu, A Morte, Ciência Ínfima. Traz também um soneto, O Remorso, que deve falar talvez um pouco do que ele viveu. Tem um aqui que eu escolhi para vocês, que é Consolai. Então, como nós vamos falar sobre o capítulo que está versando sobre em vigília constante, e o tema é tirado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, do Consolador Prometido, eu achei que essa poesia seria pertinente. Vamos lá. Consolai. Se eu pudesse, diria eternamente aos flagelados e desiludidos que sobre a terra os grandes bens perdidos são a posse da luz resplandecente. A dor mais rude, a mágoa mais pungente, os soluços, os prantos, os gemidos, entre as almas são louros repartidos, muito longe da terra impenitente. Oh, se eu pudesse, iria em altos brados libertar corações escravizados sob o guante de enigmas profundos. Mas dizei-lhes, ó vós que estáis na terra, que a luz espiritual da dor encerra a aventura imortal dos outros mundos. Antero de Quental. Com essa poesia, nós iniciamos então o nosso trabalho de hoje, para que possamos assim trazer clareza para aqueles que nos ouvirão a partir da liberação desse link que chegará nas mãos de pessoas que nós nem sequer imaginamos que possa ter acesso a essa nossa informação. Então, dentro daquilo que nós conseguimos alcançar, eu acredito que hoje, como o capítulo foi bem curto, daria para nós lermos o capítulo, é uma página apenas, e a partir da leitura do capítulo, nós iríamos desdobrar. E assim eu pegaria algumas passagens e tentaria destrinchar naquilo que eu consiga alcançar, naquilo que eu possa compreender. Então vamos lá. Eu vou deixar como um pano de fundo uma musiquinha tocando, porque assim eu me sinto mais envolvido numa leitura que mexe um pouco com a emoção. Estou aqui percebendo, isso veio agora, vamos ver se tem alguma música que seja agradável para mim. Eu tenho as minhas no meu celular, só que o meu celular estou filmando, então eu estou usando aqui o da minha companheira e tentando aqui encontrar algo que possa me tocar mais profundamente. Deixa eu ver se essa aqui seria interessante. Músicas budistas. Pode ser. Vamos lá. Em vigília constante. Não se turbe a tua mente
nem se turbe o teu coração ante as injunções e os conflitos do dia a dia. Se te deixas arrastar pelas circunstâncias negativas, perfeitamente compatíveis ao estado atual de moralidade vigente entre os homens, fatalmente derraparás numa destas quedas lamentáveis, e ela vai enumerar. Na ira que obscurece a razão, fazendo-te delinquir, no ciúme que te desvaira a mente e te entorpece os sentimentos, na agressividade que te transforma num bruto, na maledicência que facilmente te traveste como um acusador infeliz, na sensualidade que te reconduz às faixas primárias da vida, donde vens buscando a liberdade, na cobiça que te impele ao desequilíbrio, fazendo-te enlouquecer a pouco e pouco, na inveja que é tóxico a destruir-te por dentro, na competição negativa que te exaure as forças por coisa de valor nenhum, na indolência que te torna um vivo morto, marchando para a hibernação dos altos tesouros do espírito, no ódio que é veneno mortal, a dizimar mais do que o câncer, a tuberculose, as enfermidades cardiovasculares somadas, por ser, de certo modo, responsável pelo aparecimento ou virulência dessas doenças citadas, quando já instaladas no organismo. Não te perturbes, meu irmão, no exercício do bem quando agredido. Não te perturbes. Não te turbes mentalmente quando provocado desta ou daquela forma. Porfia no culto da responsabilidade e do dever e aguardando o amanhã que te libertará das paixões ainda existentes no teu mundo íntimo e te fazem sintonizar com aqueles que te chegam de outras procedências. Não te deixes, portanto, arrastar nunca a turbação mental ou a perturbação emocional. Mantém-te em vigília constante. Esse é um chamado muito interessante, porque nós vamos nos ater àquela passagem do Evangelho também, que é vigiai e orai. Orai e vigiai, para que não possas cair em tentação. Isso também nós podemos encontrar dentro do Evangelho de Jesus, essa passagem em que ele nos chama à oração e à vigilância constante para que não entremos e não nos percamos pelos caminhos da nossa desvirtuação moral. Então, o orar e vigiai é um chamado do Cristo. Nesse propósito, portanto, nós entramos no contexto de que é aquilo que nos é chamado o momento do testemunho. Nós, enquanto espíritas cristãos, estamos vivendo hoje na Terra um verdadeiro momento de transição, que não começou agora. Esse momento, ele já vem se iniciando, salvo alguns autores citam, que desde que a codificação, que o Espiritismo chegou aqui no planeta, o Consolador prometido por Jesus, em 1857, quando foi publicado na sua primeira edição do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Naquele momento, era chegado a nova era, a era nova onde a caridade, no seu sentido amplo, deveria ser e deverá ser a tônica das relações humanas, quando ele diz na codificação que seria a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão às ofensas. Essa proposta de renovação planetária e de transição que estamos enfrentando, verdadeiramente, há alguns momentos na civilização que há um recrudescimento do mal. Há um aparecimento de coisas que nós já pensávamos que já teriam sido extirpadas do planeta e elas voltam com toda a força e que nós sequer imaginaríamos que elas pudessem acontecer. Existem as pandemias, existem as calamidades públicas, as catástrofes, as enchentes, mas mais do que tudo isso, que são os flagelos destruidores e que atentam aos olhos e nos ofendem a nossa visão quando vimos as grandes catástrofes, pessoas sofrendo, mas há algo que é invisível aos olhos, que é a nossa grande hecatombe moral em que a sociedade vive e que ela passa muitas vezes desapercebida. E é justamente essa condição que a espécie humana se encontra por não ter alcançado ainda o píncaro da nossa evolução moral e que nós vivemos essas grandes mudanças civilizatórias. Por quê, meus irmãos? O planeta,
ele, queiramos ou não, inexoravelmente, ele alcançará o tão sonhado mundo de regeneração. Na escala evolutiva dos mundos, onde Allan Kardec nos traz, aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, nós iríamos entender que temos os mundos primitivos, onde os espíritos vão habitar das formas mais grotescas, desenvolvendo as primeiras habilidades naquele momento em que impera o primarismo da nossa condição humana. Em outros momentos, nós evoluímos para os mundos de provas e expiações, que é esse mundo em que nos habitamos, onde muitos de nós vivemos provas de experimentação para percebermos o nível de alcance que nós podemos atingir e fazemos assim o nosso grande périplo rumo à tão sonhada perfeição. Provas que são o tempo todo estamos sendo provados, como nas escolas, quando nos submetemos aos exames que nos capacitam a passar de um período para um outro período, assim também essa jornada na Terra. As expiações são, na verdade, os processos coercitivos em que muitos de nós passamos injunções no corpo, limitações, para que possamos expiar a dor ou aquilo que pudemos ter feito de alguma sorte e que feriu as leis humanas, ou melhor, as leis divinas. E assim voltamos em experiências muitas vezes dolorosas e pela expiação nós enfrentamos os desafios do crescimento e da lapidação do nosso espírito imortal que somos. Esses processos, portanto, eles continuarão acontecendo até que a humanidade consiga realmente alcançar o patamar da nossa tão sonhada pureza, a pureza dos espíritos que já alcançaram esse nível e que quem trouxe o maior exemplo foi o nosso querido Mestre Jesus, que já habita os mundos avançados, que são os mundos celestiais. A nossa regeneração, portanto, não significa que ainda não haja na Terra as atrocidades e que o mal ainda não se manifeste, mas será um refrigério, onde não teremos tantas provas e expiações como vivemos hoje, e ali os humanos poderão ter um período de maior condição de viver um alívio de tantas vicissitudes que nós enfrentamos nos mundos primitivos e nesses mundos que estamos habitando hoje de provas e expiações. Então, o planeta Terra, ele está transitando para a regeneração e ele acontecerá independentemente da nossa vontade, porque o mundo ainda não é regenerado, não porque ele não possa ser. Ele não é regenerado porque nós humanos que aqui habitamos não nos regeneramos a ponto de que o planeta possa também se regenerar. A regeneração planetária ela se dá pela transformação moral do homem. E quando nós nos transformarmos moralmente, nós iremos irradiar um padrão de vibração para o planeta e que muitas vezes não terá ressonância para que vírus como hoje o que nós enfrentamos, que é o chamado Covid, o coronavírus, ele não tem a doença Covid-19, não tem a ressonância nos corpos, porque os corpos estarão tão mais sutilizados, tão mais evoluídos, energeticamente, vibracionalmente e com pensamentos em outro padrão de vibração, que esses vírus não encontrarão ressonância nos corpos que estarão mais sutilizados, porque moralmente estarão mais elevados. Existirão outras doenças, é claro, por algum motivo, ainda na condição humana, existirão os motivos que nós teremos que enfrentar para que abandonemos o invólucro carnal e possamos vivenciar com aquele invólucro que envolve o espírito imortal, que é o perispírito, possamos continuar nessa grande jornada rumo à nossa bem-aventurança. Então, quando nós vivenciamos esses momentos e que a Joana de Ângeles nos chama para que possamos olhar para a vigilância constante, para que não sejamos tomados pela ira que vai obscurecer a razão, para que não tenhamos os ciúmes que desvaira a mente e entorpece os sentimentos, entorpece o coração, que não entremos na agressividade lamentável que vai nos transformar num bruto e tantos outros movimentos que ela vai nos mostrar, que através da invigilância, por não estarmos no movimento de oração e vigilância dos pensamentos, das nossas ações e do que a gente está verbalizando para o mundo, é que nós entramos nesse padrão, que são essas quedas lamentáveis, nesses movimentos de alma que nos levam para o menos, de onde a gente poderia estar caminhando para o mais da nossa condição divina, que somos seres divinos e, portanto, por sermos seres divinos, habita em cada um de nós a centelha do Cristo, ou melhor, a centelha de Deus, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. E quando nós entrarmos, então, no contato com o ser profundo que somos,
nós poderemos fazer evidenciar no mundo as nossas virtudes que estão latentes em nós. A capacidade de amar, a capacidade de nos doarmos, a capacidade de sermos indulgentes com as faltas dos outros, a capacidade de sermos benevolentes indistintamente com aqueles todos que nos cercam, os seres que são animais, os seres racionais e irracionais. E assim a humanidade, enquanto movimento civilizatório, em comunhão com todos os fatores que nos cercam, nós iríamos alcançar o tão sonhado patamar da regeneração e, a depender das nossas escolhas, caminharíamos para os mundos felizes, que é o 4º grau da escala de evolução dos mundos, como Kardec nos trouxe. Para quem sabe um dia, a partir das escolhas que façamos e daqueles movimentos de alma que trilhemos, alcançaríamos os mundos bem-aventurados, ou os mundos chamados ditosos celestiais, onde o Cristo habita e que de lá ele voltou para nos mostrar que é possível amar, mesmo quando condenado injustamente, quando julgado, quando execrado no madeiro do sacrifício do Calvário, nos demonstrou que mesmo assim ele não condena, ele não julga, ele apenas ama. E pela sua capacidade de amar, ele nos faz conduzir até hoje, bilhões de anos desde a formação do mundo terreno, da Terra, o Cristo Jesus já estava fazendo a sua gerência junto com outros espíritos de grande envergadura para que pudesse configurar o planeta Terra, para que aqui a humanidade pudesse habitar como nós hoje estamos habitando. Nesse processo, portanto, de vigília constante, ela vai nos trazer um chamado que é fundamental para que nós não entremos nessa inveja que toxifica, na competição negativa que exaure as forças por coisa nenhuma. Essa sociedade que vivemos é uma sociedade utilitarista, é uma sociedade hedonista, é uma sociedade individualista, é uma sociedade materialista e que, portanto, como essas são as estruturas basilares que comportam e que configuram a expressão do humano na condição em que estamos encarnados, nós, no entanto, estamos vivenciando esse movimento onde o chamado é para que nós outros entremos no padrão da vibração que seja da espiritualidade, da solidariedade, da fraternidade, da caridade, da universalidade e do amor na condição máxima que deveria nortear as relações humanas interpessoais, intrapessoais, e assim conseguiríamos viver no mundo de comunhão conosco e comunhão com a Terra. Mas como a nossa invigilância ela é constante, nós estamos o tempo todo nos degladiando e nos debatendo contra as nossas tendências que foram acumuladas ao longo de vidas sucessivas, e na visão reencarnacionista, palingenésica, é natural que o sofrimento faça parte dessa nossa condição. Porque quando vivemos antes, vivemos hoje e viveremos depois, fizemos escolhas. Às vezes, essas escolhas não foram as melhores. Foram escolhas que nos afastaram do caminho do amor, que nos afastaram daquele movimento de alma que era a condução que o Cristo nos deixou há 2000 anos, o roteiro seguro. O amor aos inimigos e amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, amar até o inimigo, ele traz essa nova forma de amar que inclui até o amor pelos inimigos. Mas ele fala do amor a nós mesmos. E por nós hoje não estarmos nesse contato com a nossa vida interior, nós não conseguimos nos amar. Nós vivemos para fora, competindo, fazendo movimentos de alma, movimentos, melhor dizendo, egóicos, de manutenção de aparências, onde precisamos acumular posses materiais e a luta desenfreada pelo ter faz com que nos afastemos do grande movimento do ser que somos, porque nós somos essência divina. Então eu diria que, enquanto essência divina, se fizermos a conexão com esse divino que habita em nós, com o Cristo interno, com o Buda interno, com o Self, que é essa instância psíquica organizadora da nossa vida íntima, quando ele faz essa comunicação no eixo ego-self, onde o ego ele é a expressão da relação com o mundo exterior, e se nós pudéssemos mais fazer esse mergulho interno, conectando com a essência divina, como eu citei, o Buda interno, o Self, o nosso Cristo interno, nós iríamos acessar a divindade que habita em cada um de nós, porque Jesus já dizia, vós sois deuses, e nós somos deuses em potencial, porque temos o divino em nós, e como fazemos parte da criação, nós somos a criatura e que, portanto, voltamos para o Criador. A nossa condição ainda
de manutenção das estruturas egóicas como a condutora da nossa vida de relação com o mundo externo, faz com que passemos por momentos de tanto sofrimento, de tanta dor e de tantas tristezas que estão assolando o nosso planeta. Como nunca antes, eu falava no início, vivenciamos uma pandemia de grande envergadura, de grande dimensão, onde ela simplesmente nos obrigou a irmos para dentro. Irmos para dentro de casa. Mas o dentro de casa é algo simbólico. Claro que o distanciamento social, ele vai favorecer com que nós outros possamos minimizar a disseminação e a propagação desse vírus de forma avassaladora, como ele demonstrou ser altamente contagioso e altamente virulento. E essa condição dele está nos levando também a perceber a grande letalidade, em torno de, aqui no Brasil, de 5% dos casos. 50 mil casos, mais ou menos, 5 mil mortes. Então, eu diria que em torno de 5%, deixa eu ver, 5 vezes 5, 25, não, 50 mil casos, mais ou menos, 2.500 mortes, 3 mil mortes, em torno de 5% de letalidade. Mas é uma letalidade tão avassaladora, tão assustadora, que pode ser até menor do que muitas outras coisas que já passaram por aqui, mas é muito rápido o que ela faz acontecer. Com a sobrecarga que nós percebemos da rede hospitalar, o sistema público de saúde em alguns estados já entrando em colapso, e outros tanto ainda fazendo o movimento de contenção, mas a população ainda não está aderindo de forma como devia e gerando, às vezes, a contaminação em massa e, portanto, levando à morte do corpo. Mas o entendimento que deveríamos ter é que devemos seguir, sim, as recomendações das autoridades. Aquilo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pelo nosso Ministério da Saúde e por aquelas pessoas que estão à frente desse movimento, procurando basear-se em evidências, em ciência e com os relatos de outros países que viveram o mesmo processo e tentando trazer para a nossa realidade, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, que é o nosso Brasil, a experiência dos outros que não foram tão exitosas e aprendendo com o erro dos outros, os equívocos dos outros, podermos assim mudarmos a nossa realidade. Mas mais do que mudar a realidade da aparência física, desse processo que é visível, é a condição interna que esse vírus está nos chamando, para que nós possamos fazer o mergulho para dentro. Como sempre tenho dito nas minhas pregações, nas minhas preleções, o movimento da viagem dangerosíssima de si a si mesmo, onde nós outros deveríamos nos encontrar com o nosso ser profundo. E nesse movimento de busca exterior, de habitar a Terra, colonizar Marte, habitar Marte, colonizar a Lua, habitar a Lua e ver quão chato é a Lua, no poema de Carlos Drummond de Andrade, o homem volta para si mesmo e faz a dangerosíssima viagem de si a si mesmo, onde ali ele pode se reencontrando com a sua essência divina, manifestar a verdade que não está fora, a verdade que está dentro, como já foi conclamado por um sábio que passou há muito tempo atrás, chamado Sócrates, pelos escritos de Platão, onde ele, quando foi visitar o templo de Delfos, com a Pitonisa, que era uma médium e que fazia orientações na época, tinha no pórtico, conhece-te a ti mesmo. E ele assim, percebendo aquela frase, ele tomou-a como uma realidade profunda e a partir daquele olhar, ele fazia um movimento de mergulho interior, sendo um dos precursores do cristianismo e um dos precursores do espiritismo. Sócrates e Platão, grandes filósofos da antiguidade, já nos diziam que o chamado é o chamado para dentro. É a ida para dentro que poucos de nós estamos percebendo nesse momento atual, que o convite do coronavírus não é o ir para fora, não é o movimento de exposição externa, como algumas outras catástrofes nos conclamaram. Quando os tsunamis acontecem, os terremotos, os maremotos, as condições de tsunami e maremoto são as mesmas coisas, as condições de catástrofes e flagelos que levam a população a socorrer as outras, as enchentes, essa não. Essa a gente está fazendo o uso da nossa solidariedade para tentar suprir aqueles que estão em carência material, levando alimento, mas é o distanciamento. Ou seja, ele não manda que vocês possam ir para fora, eles estão mandando vocês irem para dentro. Só que esse chamado para dentro está gerando um conflito maior ainda. Por quê? Porque como nós não temos o hábito do movimento de mergulho interior, do autodescobrimento, do autoconhecimento, que é aquela proposta que está lá também no Livro dos Espíritos, na questão 919, que é o conhece-te a ti mesmo, quando nós temos que ficar conosco mesmo, obrigatoriamente, coercitivamente, nós entramos em contato com as nossas sombras, com aquelas máscaras, ou melhor, a persona é aquilo que você usa para se expressar na sociedade.
A sombra, de um modo geral, é aquilo que você não quer que os outros vejam, aquilo que você quer esconder, de uma forma ou de outra. Então, quando você vive no contato íntimo, faz-se necessário que você olhe para dentro. De uma sorte ou de outra, uns e outros não conseguem. Continuam nas redes sociais, continuam vendo notícias quando acorda, quando vai almoçar, quando vai jantar e quando vai dormir, se contaminando o aparelho psíquico com informações que às vezes não somam, que não agregam, que não nos fazem ir para o mais da nossa consciência, nos levam para o menos, para sintonizar com o medo, com a tristeza, com o pânico, com os movimentos de alma que nos aprisionam naqueles processos de raiva, com as atitudes de alguns governantes, de ódio, como a nossa querida chama a atenção, que o ódio, no ódio que é o veneno mortal a dizimar mais do que o câncer, mais do que a tuberculose, do que as enfermidades cardiovasculares, por ser, de certo modo, responsável pelo aparecimento de muitas dessas doenças em nosso corpo. O ódio é aquela raiva que foi cada vez mais sendo aumentada e alimentada e que gerou o ódio. A raiva é legítima, porque é uma emoção básica, como a tristeza é legítima, como o medo é legítimo, como nossa alegria também é uma emoção que é legítima de todos nós. O problema é o medo avassalador que leva aos transtornos psíquicos, à desarmonia, às disfunções psíquicas, gerando as mais temidas doenças psiquiátricas. Mas esse movimento que o vírus está chamando é o movimento de olhar para dentro. Mas esse movimento de olhar para dentro faz com que nós encontremos as nossas sombras. E assim, quando olhamos para elas, muitas vezes nós não nos sentimos à vontade em perceber ainda o nível em que nos encontramos. Mas não conseguimos nunca fazer o movimento do mais, ou da evolução, ou da luz que poderia fazer brilhar em nós todos, que fazer brilhar a vossa luz, se nós não reconhecemos aquilo que nós trazemos de sombrio, aquilo que nós trazemos de agressividade, o delinquente que habita em cada um de vós e a cada um de nós, aquele movimento de alma que é da concupiscência, da lascívia, da maledicência, aquela agressividade contida e que nós usamos a persona do bonzinho, daquela voz melíflua, para que a agressividade que existe em nós, que está no inconsciente profundo, ela não seja mostrada porque socialmente ela não é aceita. E assim nós criamos um personagem, aquela persona para nos relacionarmos, fazendo essa dicotomia, demonstrando algo que verdadeiramente não estamos em essência. O que seria o ideal é usarmos aquele olhar profundo para dizer, olha, eu já sou agressivo, mas eu estou na tentativa de melhorar minha agressividade, mas não sem negá-la, olhando para ela e a partir do olhar para ela, você conseguir fazer com que houvesse uma canalização dela. Assim seria a questão da raiva, quando não se transforma no ódio. A raiva é legítima, a expressão de raiva, ela faz parte do ser, mas as emoções têm uma característica peculiar, que elas são efêmeras, elas devem ser fugidias, não deveriam ser mantidas por um tempo de sustentação longo, porque quando ela se mantém, se você se mantém raivoso por muito tempo, você se torna uma pessoa que pode ser odiosa e gerando doenças psicossomáticas. A raiva, então, portanto, ela vai se manifestar na nossa vida, mas o problema é que a gente se manifesta com raiva o tempo todo e gera sentimentos que estão por trás daquele movimento da raiva. Por que aquela raiva vem à tona? O olhar para dentro faria vocês entenderem que muitas vezes a raiva é fruto de frustrações, de decepções. Então, se a gente não entra num processo de vigilância constante, se a gente não está no espaço da oração e da vigilância, orai e vigiai. A oração, porque ela nos empodera, ela nos faz elevar a nossa vibração e nos conectar com as esferas superiores da nossa própria consciência, com o Deus interno, com o nosso, na linguagem freudiana, com o superego, que é aquele sensor, na visão junguiana, seria o superconsciente, essa consciência maior, que é o Deus que habita em cada um, e que nos faria assim vivermos no mundo mais conectado com a proposta da transformação moral, não a reforma íntima com martírio, a chamada reforma íntima sem martírio, aquela reforma em que você olha para as tendências que a alma ainda manifesta, mas ao olhar para elas você diz, ok, isso ainda habita em mim, isso ainda faz parte de mim, mas agora eu já te vejo. E quando você vê, você faz com que aquilo seja acolhido. E aí você entra na tríade tão propagada pelos psicoterapeutas e terapeutas de um modo geral, que é aceitar que ainda estou assim, porque eu sou um ser humano comum e imperfeito. E por sermos humanos comuns e imperfeitos, ainda nos expressamos com a nossa humanidade, com a nossa condição de sermos comuns e não sermos pessoas especiais que às vezes acreditamos ser.
E quando vivemos esse movimento do autoencontro, da autodescoberta, nós vamos perceber que nós vivemos estágios no movimento da evolução e esse processo de autoencontro, para que não aconteça o turbamento, que a mente da gente não se turbe, não gerando, portanto, esses movimentos que a nossa benfeitora acaba de citar, para que nós não nos perturbemos no exercício do bem, que quando formos agredidos, se tivermos um mínimo de olhar para dentro, o que o outro nos faz é do outro. O que o outro nos faz não deveria ser o gerenciador daquilo que nós deveríamos manifestar. Porque, como dizia o existencialista Sartre, o que o outro nos faz é problema do outro. Não importa o que os outros nos façam, o que importa é o que fazemos com aquilo que os outros nos fazem. Se um dia formos machucados, formos vilipendiados, formos maltratados, ok, é o que o outro pode nos dar. Mas o que é que eu estou fazendo com aquilo que o outro me fez? Cabe a mim, ao gerenciar as minhas emoções, ao olhar para dentro, ao fazer o mergulho íntimo, a reforma íntima, o movimento de autodescoberta, de autoconhecimento, lidar com aquilo que vem de fora, porque o que o outro fala cabe ao outro, é o que ele tem. A boca está cheia, a boca fala do que está cheio o coração. Se o outro nos diz algumas atrocidades que nos incomoda, em que lugar é que aquilo faz ressonância em mim, onde eu sintonizo com o que o outro está me dizendo, porque algo em mim ressoa com aquilo. Então, bateu, doeu, um velho ditado, leva que é seu. Se o outro nos diz algo que nos faz incomodar, é porque aquilo de alguma sorte ainda está em mim. E se está em mim, não cabe eu refutar, não cabe eu rebater, não cabe eu brigar, não cabe eu me desentender, cabe eu olhar e dizer, ok, se ele diz isso, é sinal de que algo em mim ainda ressoa desse jeito, ou melhor, tem algo que manifesta assim, que ele pode estar projetando, sim, não importa se é projeção dele, se ele está transferindo algo dele para mim, o que importa é que ele sinalizou. Então, o que é que seria a condição melhor daquele que se descobre, daquele que se encontra consigo mesmo, daquele que se preocupa em olhar para dentro e não ficar preocupado com o que está fora? É dizer assim, ó, vou olhar para isso. E se aquilo fizer sentido em mim, eu integro como habilidades e como condições de incluir aquilo como aceitação legítima de que eu estou ainda assim, porque eu sou como um humano imperfeito. E a partir dessa aceitação, eu posso fazer um movimento de decisão, a decisão de mudar aquilo que já porventura esteja me incomodando e que de alguma sorte esteja também incomodando as pessoas que convivem à nossa volta. E nesse processo, portanto, vocês fazem o terceiro movimento, que é a atitude da mudança. Então eu aceito. Na linguagem de um outro autor espírita, ele vai falar do parda, que eu sempre cito, que é primeiro você percebe aquela má inclinação, aquela tendência que você ainda tem como forma de expressão na condição desse personagem que você vive. Quando você percebe a tendência, ou seja, a tendência da minha agressividade, eu passo a olhar para ela e dizer assim, percebi que eu sou agressivo, isso não muda. Depois eu vou para o segundo passo, ok, eu aceito, é o A, parda. Eu aceito que eu sou agressivo, isso também não muda a minha realidade. Não vai mudar, mas eu já estou aceitando, eu não estou negando a minha agressividade. Eu vou para o terceiro grau, que é a reflexão sobre. Eu percebo, eu aceito, eu vou refletir sobre essa agressividade, de onde ela vem, o que está por trás dessa minha agressividade, lá no fundo, no meu ser profundo, e que eu não estou conseguindo perceber, e que eu não estou conseguindo olhar. A reflexão, portanto, é um mergulho para dentro. Muitas vezes o agressivo, ele é um frágil interiormente. A agressividade se expressa muitas vezes para poder esconder a sua fragilidade. Muitas pessoas que às vezes se exacerbam nessas lutas externas, pessoas que vão para as ruas bater em outros com agressões físicas, eles muitas vezes são pessoas extremamente frágeis lá no seu ser profundo. O ego, como na linguagem simbólica ou representativa do Carl Gustav Jung, como se fosse a rolha que boia no oceano, é o ego. É aquela consciência que vocês têm só do nível de rolha, mas você é um completo desconhecido daquele grande oceano que vocês estão imersos, que é o inconsciente profundo. Então, o agressivo, que se expressa com sua agressividade, pode estar ocultando no seu mundo íntimo uma pessoa extremamente frágil, uma pessoa extremamente vulnerável, e que, por ser vulnerável e frágil, ele agride, para que ele não seja percebido na sua vulnerabilidade. Então você percebe o que você tem como traço de agressividade, você aceita que você ainda está agressivo, você reflete sobre a mudança da sua agressividade e você vai para o D. Decide mudar. A decisão da mudança é um passo importante, mas ela não se dá de forma assodada, onde você, de forma destrutiva,
quer de uma outra forma criar novas máscaras para poder não permitir que aquela agressividade seja revelada. E você começa a usar uma voz melíflua, meu amigo, muita paz, como vai, meu irmão? Aquela forma de se mostrar como um personagem, ou melhor, uma persona de bonzinho, quando na verdade você está irritadiço, extremamente agressivo por dentro, e como você não olha para isso, o selfie vai ter que, uma forma ou de outra, chamar você para você perceber o que está de fato acontecendo no seu mundo interior. Olha, você está mostrando aí uma voz melíflua que não tem muito a ver. Quanto tempo eu tenho aí de fala, amor? Ótimo. Como você percebe que a agressividade está se expressando, ou melhor, a voz melíflua está se expressando, o selfie, que é aquele movimento interno que está lá com agressividade contida, ele não suporta mais que você fique mostrando aquela máscara do bonzinho, e quando na verdade você não está olhando para a agressividade que você tem internamente. Então quando você não vê, quando você não olha para dentro, quando você não acolhe, quando você não integra, ela de uma forma ou de outra faz que você veja de forma coercitiva, onde manifestam-se doenças, de forma que você não sabe por que a origem de alguns cânceres, alguns tumores, as gastrites, os processos ansiogênicos, as depressões profundas, os transtornos de pânico, os transtornos de ansiedade. É o self chamando, que é o centro organizador da psique, falando, olha para dentro. Olha para dentro que tem algo aqui lhe chamando para que você possa perceber que você não é essa coisa boazinha toda que você mostra aí fora, não é esse puritano todo. Você tem aqui uma lascívia, uma concupiscência, você tem aqui uma tendência à sexolatria. E por que está nesse puritanismo hipócrita? E aí nós nos forjamos com uma sociedade hipócrita. Não estou dizendo com isso que todos deveríamos nos expor, nos desnudarmos para viver no mundo mostrando as nossas mazelas, nossas sombras, não. Mas é o reconhecimento de que vocês não estão ainda naquele nível que vocês gostariam de estar, mas que vocês almejam estar. E o almejar estar não significa que a mudança se ocorra agora. Ela vem milênios estruturadas no seu psiquismo, e quando vocês percebem que através do autoencontro, do autodescobrimento, vocês fazem um grande movimento de transformação e que se dá naturalmente com o processo de amadurecimento psíquico do ser. Esse é o movimento que, portanto, o coronavírus vem nos chamando. Então eu falei do perceber, aceitar, do refletir, do decidir mudar, e o quinto, que é a atitude, a ação da mudança. Quando você escolhe fazer a mudança, portanto, ela se dá em várias etapas. Tem a ação de mudança que é, porventura, a agressividade se expressa. Um primeiro estágio na linguagem de Alírio Cerqueira Filho, nos seus livros que ele escreve sobre esse parda. A agressividade viria de uma forma que, quando eu estou me relacionando com minha esposa, ela diz algo que desagrada meu ego, ou melhor, que mexe com os meus complexos, e porventura eu não me sinto à vontade, me sinto desconfortável, porque ela de fato falou de forma pública na frente de alguém. Então eu reajo, eu vejo a agressividade, eu reajo. Mas aí depois que eu reagi, eu percebi, nossa, eu já tinha percebido que eu sou agressivo, eu já tinha aceitado, eu já tinha refletido, eu já decidi mudar, mas na atitude da mudança, eu ainda fui agressivo. Ok para isso, é um ok para isso. Esse é um primeiro estágio da atitude de mudança. O segundo estágio seria, ela me faz algum ato que me desagrada, publicamente na frente de alguém, o ego se sente contrariado, porque a sua forma soberba e orgulhosa de não mostrar suas fragilidades foi demonstrada explicitamente por alguém que convive no seu dia a dia, algo que lhe disse que você foi contrariado, você quis mostrar sua agressividade, aí você fez o quê? Ela veio. Aí você percebeu, antes de manifestar a agressividade, que você teria novamente o padrão repetitivo da agressividade, e você diz assim, nossa, você mexeu com algo muito delicado em mim, e eu gostaria que você não se expressasse assim da próxima vez, porque a agressividade, o monstro que habita em mim, queria se mostrar. Mas eu contive ele, porque eu estou num processo de amadurecimento psíquico e eu estou identificando as minhas tendências e, portanto, eu percebi que vinha uma agressividade brutal e eu iria verbalizar ela diante daquilo que você me colocou como fragilidade diante de outras pessoas. Então, por favor, não faça mais isso não. Se tiver que fazer, fale na minha intimidade para eu ver como eu posso lidar com isso. Então, a agressividade ainda está em mim. Eu iria expressar agressividade, só que no ato agressivo eu já consegui perceber antes, ou melhor, pensar antes sobre como eu iria agir na agressividade que me tomou. Esse é o segundo estágio da atitude da mudança. Portanto, eu continuo aceitando a agressividade, eu acolho ela, eu não me puno porque eu ainda estou agressivo, porque eu me expresso com agressividade, porque eu sou humano comum e imperfeito, e portanto eu ainda estou no meu grau de evolução, percebendo que eu tenho isso em mim e que no passado delituoso eu degolava. Eu mutilava, eu decapitava. Hoje não. A agressividade veio, eu expressava, eu já percebo, digo ok para isso. E o terceiro estágio,
que esse é o estágio que nós alcançaremos um dia, a partir desse movimento de olhar para dentro, que seria um momento em que a agressividade ela vai se expressar, ou melhor, ela nem se expressa mais. O outro me expõe publicamente, ele simplesmente fala algo que no passado recente me contrariaria, iria me gerar contrariedade, portanto eu percebo que aquilo iria me gerar contrariedade. No primeiro estágio da mudança eu fui agressivo, no segundo eu ia ser agressivo contigo, e no terceiro aquilo não me abala. Eu já olho e digo, ok, isso fazia parte de mim. O ego era tão ditador que ele se incomodava quando ele era explicitamente desnudado por algum ente querido próximo de mim. Mas agora não. Ok, eu ainda tenho isso, ainda faz parte de mim. E eu agora não preciso me expressar agressivamente, porque eu já olho para aquilo, para aquela sombra, para aquela tendência, e ali eu acolho ela na minha humanidade. Esse então, portanto, é o chamado que o coronavírus tem feito e que eu tenho feito, às vezes nas lives, nas minhas palestras, repetido esse discurso, porque nós carecemos muito desse movimento de alma que é o olhar para dentro. Então, na proposta da nossa Joana, que é em vigília constante, quando ela diz, não se turbe a tua mente, nem se turbe o teu coração ante as injunções, ou seja, as dificuldades, as vicissitudes e os conflitos do dia a dia. Não se permita turbar a mente. Se te deixas arrastar pelas circunstâncias negativas, ou seja, todo esse clamor social para aquilo que é o menos que a humanidade poderia estar caminhando, que é o medo, o pânico, a raiva, a vontade que um saia do poder, que o outro entre. Esse caminho é para a turbação que a nossa mente não deveria estar. Então, se te deixas arrastar pelas circunstâncias negativas, perfeitamente compatíveis ao estado atual que nós estamos vivendo, quão atual esse escrito de Joana, e esse livro foi publicado em 1978. 78 ela publicou, e ela fala de algum momento lá atrás, provavelmente hoje se repete. São ciclos civilizatórios que acontecem e se repetem porque o homem não se modifica. Enquanto o homem não olhar para dentro para fazer um encontro com as suas verdades profundas, o mundo externo será meramente um reflexo daquilo que habita no interior do homem. Então ela vai dizer, se te deixas arrastar pelas circunstâncias negativas, perfeitamente compatíveis ao estado atual de moralidade vigente entre os homens, fatalmente derraparás numa destas quedas lamentáveis, que são as que ela citou: a ira, o ciúme, a agressividade, a sensualidade, a cobiça, a inveja, a competição agressiva, a indolência, o ódio. Então, ela chama, não te perturbes no exercício do bem, então persevera no bem, mantenhamos nós, espíritas cristãos, no exercício de emanar pensamentos positivos, irradiar vibrações de amor, vibrações de caridade, de solidariedade, mesmo com aqueles que, nesse momento muito difícil do exercício dessas virtudes que o Evangelho nos conclama. É difícil, meus irmãos, eu sei o quanto é difícil, até para mim, me pega em vigilante, às vezes olhando para a televisão, dizendo, meu Deus, como é que esse cara faz isso? Como é que esse outro fez aquilo? Por que esse governante fez isso? E eu me percebo vibrando na faixa do ódio, vibrando na faixa da repulsa, vibrando na faixa da agressividade, da raiva, e que hoje com palavras eu expresso, e que no passado, quando tinha poder, poderia expressar com a caneta, ou mandando ir para as catacumbas, ou mandando ir para a Arena dos Leões, ou decapitando, ou mandando para as fogueiras, nas nossas vivências, no nosso passado delituoso de iniquidades e de dores. Então o chamado que nós estamos tendo da oração e da vigilância é o chamado que o Corona está nos conclamando, é para orarmos e vigiarmos. A vigilância constante com os nossos pensamentos, com as nossas falas, com o que nós estamos fazendo no cotidiano, com aquilo que estamos nos permitindo contaminarmos, com as notícias que levam a gente para acessar esse padrão vibrativo de pessimismo, de negatividade. Como seria o ir para dentro? O ir para dentro através dos espaços da meditação, o espaço da oração, do silêncio íntimo, que é a contemplação da natureza, do olhar a vida com outro propósito, o olhar do espírito imortal, do ser crístico, do ser divino, do ser bem-aventurado que está em latência em cada um de nós. Então, o chamado do Consolador prometido, que é o nosso querido Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, do tópico que deu origem a esse capítulo do livro Rumos Libertadores, em Vigília Constante, vai dizer assim, e aí eu vou terminando minha preleção de hoje. Ele, dentre outras coisas, o Espírito de verdade aqui, há controvérsias, uns acham que é Jesus, outros acham
que é outro espírito que sob a gerência de Jesus, não importa. O que importa é que o espírito de verdade é um espírito de grande envergadura moral, de um grande patamar evolutivo e que estava sob o governo do nosso querido Jesus. E ele vai dizer na passagem do Evangelho, que nós temos isso citado em João, onde diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João 14, capítulo 14, versículo 15 a 16 e 26. Essa é a passagem do Evangelho, que o Consolador prometido seria enviado em teu nome, que nós entendemos que o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo que já está no planeta. E o Espírito de verdade, que é o Santo Espírito, que viria trazer clareza sobre aquilo que Jesus falava sobre a forma alegórica, sobre a forma de parábolas, porque o momento histórico não cabia as revelações que o Espiritismo trouxe em 1857, fazia-se necessário o avanço da ciência, o avanço das tecnologias e os avanços que o mundo pôde alcançar para que assim fosse trazido para o planeta a terceira revelação do Cristo, que é o Espiritismo. E na passagem que deu origem ao capítulo vai dizer: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina, amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho, bem amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de verdade. Bordeaux, 1861. Essa é a mensagem que o Cristo nos traz, nos chamando para o caminho de contato com Ele e onde Ele está no nosso mundo mais íntimo. E assim eu vou finalizando com mais uma poesia do mesmo Espírito que eu falei no início, não separei, e eu vou ler o que me apareceu aqui. Não choreis, não li, simplesmente estava marcado aqui e eu simplesmente vou ler o que caiu. Não está nem no outro que eu li no início. Caiu, não choreis, vou ler. Não choreis os que vão em liberdade buscar no espaço o luminoso leito da paz distante do caminho estreito desse mundo de dor e de orfandade. O pranto é a flor de aromas da saudade que perfuma e crucia o vosso peito, mas transformai-o em gozo alto e perfeito, em santa e esperançosa claridade. Chega um dia em que o espírito descansa das aflições, angústias e cansaços, dos aguilhões das dores absolutas. Feliz de quem, na crença e na esperança, procura a luz sublime dos espaços, buscando a paz depois das grandes lutas. Esse é o do Espírito Antero de Quental, não choreis. Nessa certeza, Jesus amigo, em que nos encontramos na finalização do nosso trabalho, eu vou tocar uma canção para que assim possamos abrir com poesia e com música e terminarmos também com a canção que eu possa trazer nesse momento para vocês, que é a nossa querida e adorada
oração de São Francisco. E assim eu termino o meu trabalho de hoje. Quantos minutos, amor? Tá ótimo. Vamos lá. E aqui eu finalizo, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês e venho realmente agradecer penhoradamente o convite dessa casa irmã e querida, Canteiro da Fraternidade, na figura de Jal, adorável e doce pessoa, que certamente é uma grande contribuição nesse planeta. Muito obrigado a vocês e no final da nossa oração, nós encerramos a nossa preleção de hoje. E assim vamos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Muito obrigado.